Olá, meus irmãos, capítulo 7 do livro de Atos, continuando o nosso estudo. Nós vimos no estudo anterior, capítulo 6, a introdução de um personagem, que eu diria que é um dos mais surpreendentes do livro de Atos, que se chama Estevão, que foi um dos diáconos, embora a palavra diácono não seja encontrada no capítulo 6, onde esses obreiros foram comissionados, mas convencionou-se chamar dos primeiros diáconos da igreja. E um deles foi Estevão. E eram necessárias algumas características para que se elegesse um diácono, um obreiro desse nível, para que tomasse em conta da área social da igreja. Estevão, então, foi um desses homens. Ele tinha algumas características, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não queria propriamente dizer fluir nos dons, como nós vemos hoje, no meio pentecostal, mas ser cheio do Espírito Santo significava você ter autoridade, estar preparado para servir a Deus e a morrer pelo Evangelho. Era essa a realidade em que Estevão estava inserido. E no texto aqui, no capítulo 7, que nós vamos ler alguns versos, ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio era composto pelos sábios, os entendidos da lei, os judeus que faziam todo tipo de estudo, interpretação da lei. E aqui Estevão, de uma forma muito ousada e corajosa, ele confronta esses membros do Sinédrio, ele faz assim de uma forma absolutamente precisa, uma retrospectiva de toda a história da nação de Israel, desde o chamado de Abraão até o tempo de Jesus. E diante da sabedoria de Estevão, os membros do Sinédrio não tinham argumento para contradizê-lo. Então Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, no sentido que ele estava cheio de coragem e de graça de Deus e de unção para anunciar o Evangelho com o risco da sua própria vida. Um diácono precisava ser um homem cheio de sabedoria. Ser sábio significa aplicar o conhecimento bíblico da forma correta. Não basta apenas conhecer a Bíblia. Não basta apenas nós termos uma série de informações na mente, se não soubermos aplicar estas informações da forma correta. Isso é sabedoria. É um homem cheio de fé, da graça de Deus, do poder de Deus. Muitos sinais eram feitos através deles. Então, o livro de Atos relata os milagres e os sinais que eram feitos através dos apóstolos. E Estevão não pertencia a esse grupo mais seleto de apóstolos, mas muitos sinais também eram feitos através dele. Então, os apóstolos e mais 2 ou 3 personagens relatados aqui em Atos é que faziam os milagres, é claro, pelo poder de Deus. Então, as grandes maravilhas que aconteciam através da vida desses homens, prioritariamente. Mas ele começa lá no verso 1, fazer a sua defesa, o título aí do capítulo 7, a defesa de Estevão. Então vamos imaginar a cena. Estevão é um judeu helenista, ele era judeu, mas ele falava o grego, ele foi influenciado de uma certa forma, como esse grupo de helenistas foi também, pela cultura dos gregos. Até comentamos no estudo anterior sobre esses 2 grupos de judeus que existiam na igreja primitiva. Os helenistas e os judeus que nasceram em Jerusalém, que nasceram e não fizeram parte da diáspora. Então ele começa a falar sobre Abraão, ele começa a discorrer sobre toda a história de Israel, desde o chamado de Abraão, fala sobre a aliança da circuncisão. Então nesse discurso ele vai expondo toda essa história, Fala sobre Jacó, os patriarcas, toda a história de José que foi vendido para o Egito, de como Deus, de uma forma impressionante, proveu uma forma de sustentar os descendentes de Abraão ali no Egito, através daquela fome que surgiu. Eles foram para o Egito e lá estava José, filho de Jacó, já colocado estrategicamente por Deus ali para receber então a sua família, e eles viveram durante 400 anos ali no Egito, sendo sustentados por toda aquela estrutura poderosa
que o Egito tinha naquela época, maior potência mundial do mundo antigo, né? Ele começa a discorrer, continua a discorrer sobre o nascimento de Moisés, e depois fala também sobre Davi, sobre Salomão, os grandes milagres, né, que foram feitos pelo ministério de Moisés. Mas eu gostaria de ler o verso 37 desse capítulo 7. Aqui ele menciona o nome de Moisés. Então Estevão diz assim: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Então veja que Estevão faz um link aqui entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na verdade, o que Estevão está dizendo? Que o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. O Novo Testamento faz com que aquelas palavras ou aquelas revelações contidas ali na sã doutrina fossem reveladas, fossem traduzidas para aquela realidade neotestamentária. Então esse profeta que ele menciona aqui no verso 37 é o próprio Senhor Jesus. Então ele já está preparando o pano de fundo no seu discurso para apresentar então o Messias, o Salvador, aquele que os judeus tanto esperavam, mas infelizmente ou felizmente para nossa salvação foi crucificado. Com a ajuda dos judeus, dos romanos, ele foi crucificado. Então eles não aceitaram, não entenderam, não discerniram a vinda do Messias. E esse profeta, né, que era semelhante a Moisés, é o próprio Senhor, né, Jesus Cristo de Nazaré. E seguindo aqui no verso 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito. Então, os ancestrais dos judeus, né, não aceitaram a liderança de Moisés, rejeitaram a liderança de Moisés, foram desobedientes à eleição de Deus que estava sobre a vida de Moisés. E o mesmo aconteceu com Jesus, né? Na verdade, ao longo da história de Israel, muitos profetas foram enviados. E a grande maioria desses profetas não foram compreendidos, não foram aceitos, foram perseguidos. O caso, por exemplo, de Jeremias, que foi jogado num poço para morrer, porque a palavra que esses profetas traziam era uma palavra de confrontação, que muitas vezes tiravam os judeus da sua zona de conforto ou questionavam os seus paradigmas, porque os judeus, de uma certa forma, se orgulhavam da lei, se orgulhavam de serem sábios na lei, principalmente, né, os rabinos, os membros do Sinédrio. E Deus então precisou trabalhar com esse orgulho ao longo dos anos no coração dos israelitas. Seguindo aqui, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então imediatamente caíram na idolatria. Deus levanta um homem poderoso chamado Moisés, eles não aceitaram, rejeitaram. E pior ainda, fizeram um bezerro de ouro, um deus para si mesmo, né? Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Então, ao longo desse discurso, né, o que Estevão está fazendo é fazendo uma autodefesa, defendendo a sua tese teológica de que Jesus é o Messias, de que os judeus rejeitaram os profetas anteriormente enviados e que também estavam rejeitando o derradeiro profeta Jesus Cristo, né? Fala sobre o tabernáculo mais adiante, a instituição do tabernáculo, e todas essas figuras, esses elementos que foram inspirados por Deus, principalmente através do ministério de Moisés, eles tinham um significado. É uma forma didática de Deus falar sobre a sua comunhão com o ser humano. O tabernáculo, na verdade, era um ponto de contato do mundo físico com a deidade, com Deus. A palavra tabernáculo tem a ver com comunhão, que gerou até um verbo, tabernacular, ou seja, ter comunhão com Deus. Então, o tabernáculo era um lugar físico, um lugar de adoração, mas isso não queria dizer que Deus estava restrito àquele lugar. Em momento algum, Deus quis passar essa informação de que Ele estava somente naquele lugar. Tem até um trecho que diz que
O mundo, né, é o estrado dos pés do Senhor. Ele está presente em todos os lugares. Não é possível colocar Deus dentro de um templo feito por mãos humanas. E no verso 48 diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Verso 49: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então o Senhor deixou claro, né? Apenas era um ponto de contato para que eles pudessem desenvolver a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Infelizmente, tudo isso que foi dado por Deus não foi compreendido da forma correta. Não houve discernimento por parte dos judeus sobre o significado de todos esses elementos que foram implantados ali na religiosidade, na sua relação com Deus. Verso 51. Aqui nesse ponto, a partir do verso 51, nesse discurso, Estevão começa a deixar de se defender e passa então a atacar os rabinos, né, os membros do Sinédrio que estavam ouvindo o seu discurso. Diz assim no verso 51, homens de dura cerviz. O que significa ter dura cerviz? Cerviz é a nossa coluna, né? Quando nós temos uma cerviz flexível, nós podemos nos dobrar diante de Deus, diante da deidade, em sinal de submissão. Dura cerviz são pessoas que não se dobram diante de Deus, que são orgulhosas. Então, o que Estevão está dizendo aqui a esses membros do Sinédrio? Veja que ousadia, que coragem. Está colocando a sua vida em risco aqui. Vocês são orgulhosos, dizia Estevão, incircuncisos de coração e de ouvidos. A circuncisão era um sinal da aliança de Deus com o povo escolhido. Então, o fato de ser incircunciso significa que essa marca da aliança não estava presente na relação com Deus. É uma grave acusação. Falar para um judeu que ele é incircunciso. Resistir ao Espírito Santo, né? Rebeldes, obstinados. Eles eram resistentes a Deus, ao mover de Deus. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então Estevão não se atém apenas àquela geração, aqueles eruditos, anciãos que estão ali diante dele, mas ele faz referência aos pais, aos antepassados, né? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então ele está colocando o dedo em riste praticamente, né, desses anciãos e dizendo que eles são assassinos, que eles não entenderam a vinda do Messias, assim como não entenderam também os profetas enviados por Deus no Velho Testamento. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes, né? Então eles não guardaram a lei, eles se ufanavam, né? Eles se orgulhavam de serem guardiães da lei, mas na verdade eles não entenderam o espírito da lei. Eles não entenderam o que estava escrito por trás das letras da lei, o que Deus queria comunicar, porque o coração estava endurecido, não havia humildade, mas havia apenas o orgulho. No verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava sentado à sua direita. Talvez esse é um dos relatos mais surpreendentes no livro de Atos, ou quiçá no Novo Testamento, a respeito da glória de Deus. Veja que visão esse homem teve. Ele viu a própria glória de Deus e Jesus à sua direita. E disse mais, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Existem relatos na Bíblia que falam sobre Jesus sentado à destra de Deus, mas esse é o único em que ele está em pé. E é interessante porque essa expressão está presente aqui. Alguns interpretam talvez que a atitude de Jesus estar em pé é no sentido de receber Estevão, né, como servo bom e fiel que combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a carreira. Alguns falam sobre isso. É possível
que essa interpretação caiba nesse ponto, né? Quer dizer, a morte de Estevão estava sendo tão preciosa aos olhos do Senhor que ele se colocou de pé para recebê-lo, né? Diz a palavra, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E foi assim com Estevão. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, já que eles não poderiam contradizer Estevão, não poderiam suplantar a sabedoria de Estevão. Eles lançaram mão da violência e partiram para cima de Estevão, querendo executá-lo da forma como eles entendiam que deveria ser executado um herege, que é através do apedrejamento. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Jesus também foi crucificado fora da cidade. O lugar onde Jesus foi crucificado era o Gólgota, né? Que significa caveira. É um monte que se parecia com uma caveira, e ali as pessoas eram crucificadas. E é uma situação de extrema desonra, ser morto, ser sentenciado fora da cidade. E foi assim também com Estevão. Então existe uma semelhança entre aquilo que Jesus vivenciou e aquilo que Estevão vivencia também nesse trecho. Diz mais, né, que as vestes de Estevão eram depositadas aos pés desse sujeito chamado Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. E todos conhecem o resultado disso. Com certeza, tanto o discurso de Estevão, Paulo provavelmente, naquela época Saulo, estava presente, né, enquanto Estevão fazia todo esse discurso e colocava todas as suas argumentações diante do Sinédrio. E esse Saulo, que depois se transformou em Paulo, ele foi um homem extremamente poderoso, né, nas mãos de Deus. Todos conhecem a história dele. E para a gente finalizar, verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. As mesmas palavras de Jesus naquela cruz, quando estava sendo martirizado. Não lhes imputes este pecado. Então, ele estava cheio do Espírito Santo, da graça de Deus e do Espírito perdoador do Senhor também, liberando perdão sobre aqueles que o acusavam, seus algozes, né? E adormeceu. A palavra adormeceu aqui tem a ver com descansou, foi para um lugar de paz, foi para um lugar de alegria, cessaram as suas lutas, né? E aqui termina então a história de Estevão, e com certeza a semente que ele plantou através do derramamento do seu próprio sangue alcançou a vida de um homem chamado Saulo, e esse homem foi tremendamente usado por Deus. Assim é a vida da igreja, né? A morte, na verdade, dos seus santos é como se fosse um combustível para as gerações seguintes. Obrigado pela atenção de todos, que Deus os abençoe.